Está no ar mais uma Roda de Mestre. Apresentação do pastor Carlos Basaglia. A paz do Senhor, está no ar neste momento mais uma Roda de Mestre. Nós entrevistamos 10 professores, 10 pastores, 10 mestres reconhecidos pelo seu renomado conhecimento acerca da Palavra de Deus. E o tema escolhido é a EBD de ontem, de hoje e do amanhã. Nós disponibilizaremos esta extensa e pertinente entrevista com os nossos mestres em 5 partes. Serão 5 vídeos, 5 semanas, 5 oportunidades de crescer no conhecimento do Senhor. Desde já eu gostaria de agradecer profundamente os nossos pastores que contribuíram decisivamente para este projeto. Ademais, foram muito atenciosos e solícitos ao nosso pedido. Pastor César Moisés, Pastor Marcos Tuller, Pastor Robson Santos, Pastor Fernando Tavares, Pastor Caramuru Afonso, Pastor Cleiton Pomerenin, Pastor Valmir Milomem, Pastor Jamiel Lopes, Pastor Ronei Kozer e Pastor Tiago Rosas. Todos nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical é uma instituição centenária, voltada à formação e à educação de todos os cristãos em todo o mundo. Ela tem por missão promover o crescimento espiritual através da Palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé, é aquela que nos conduz ao Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela foi fundada em 1875, na Inglaterra. Já em 1930, no Rio de Janeiro, foi lançada a primeira lição bíblica para ser utilizado nas escolas dominicais. E o seu primeiro comentarista foi nada mais, nada menos que o missionário Samuel Nistron. De lá para cá, profundas mudanças têm ocorrido na Escola Bíblica Dominical. Muitas mudanças positivas, mas também algumas negativas. E é sobre essas mudanças que nós gostaríamos de meditar nesta série de 5 vídeos sobre a Escola Bíblica Dominical, a EBD de ontem, de hoje e do amanhã. Eu te convido, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é líder, superintendente, amante da EBD, assista esse vídeo, assista essa entrevista até o final. Tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. É um conteúdo riquíssimo, muito pertinente, será de grande valia para o crescimento do seu ministério do ensino cristão. E a pergunta de hoje aos nossos mestres é a seguinte: quais as principais mudanças ocorridas na EBD nas últimas décadas? Com a palavra, os nossos mestres de hoje. As principais mudanças ocorridas na EBD nas últimas décadas são as mudanças provenientes das transformações gerais que o mundo experimenta. Ocorreram em função de algumas editoras evangélicas terem publicado os currículos de escola dominical e publicado também diversos cursos e livros para a formação de professores, formação continuada de professores, publicado diversos recursos educacionais na área infanto-juvenil, enfim. Eu creio que esses avanços tenham melhorado e muito a escola bíblica dominical. Eu anotei aqui
algumas coisas mais pontuais, ok? As mudanças são quase as mesmas que ocorreram no passado, no início. A escola bíblica, ela se dava por meio da Bíblia Sagrada, também por meio das matérias afins da sua época. Matérias que eram de interesses das pessoas da sua época, das crianças, dos jovens, adolescentes da sua época. Acredito que nas últimas décadas, poucas mudanças significativas ocorreram na escola bíblica dominical. A primeira mudança que eu acho que foi muito positiva foi se preocupar com as faixas etárias. Você basicamente, durante muito tempo, você tinha a escola dominical para os adultos, aliás, jovens e adultos, e para as crianças. Mas crianças no geral, né, de 0 a 18 anos. Então, isso era muito ruim, porque você não tinha aí uns temas específicos, você não acompanhava o desenvolvimento da criança até a juventude no ensino da palavra. A escola bíblica dominical, em algumas regiões do Brasil, ela teve que começar a concorrer com outros atrativos e com outras atividades de lazer que foram surgindo na medida em que a condição socioeconômica das pessoas começou a melhorar. É óbvio, se nós olharmos aí nos últimos anos, nas últimas décadas, nós temos sim muitos avanços, ações inovadoras. Nós temos, por exemplo, a própria melhoria das lições bíblicas, que vem tratando de questões contextuais. Nós temos adaptação às faixas etárias. Realmente, nós temos algumas igrejas que têm adotado metodologias de ensino que levam em consideração as faixas etárias, a utilização de tecnologias, uma estrutura de classes melhor para que os alunos se sintam confortáveis e o ensino seja realizado da melhor maneira possível. Nós tínhamos algumas décadas, vamos pegar o meu tempo de infância, quando nós tínhamos apenas 2 lições de escola dominical, que era a lição de adulto e a lição da criança, que era estudando a Bíblia. Então, com o passar dos anos, a própria CPAD, que tem hoje um currículo assim fantástico, foi trazendo estudos. Então surgiu o CAPED, muito lá atrás, onde o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, ele criou, junto com a irmã Helena, que ainda hoje faz parte do time de palestrantes da CPAD. Então, o CAPED, ele veio realmente para trazer um aperfeiçoamento dos professores. Depois nós tivemos ali o livro que o pastor Antônio Gilberto lançou, que era aquele manual do professor da escola dominical. Isso. Um best-seller, entendeu? Que ajudou muito, muito mesmo em relação à escola dominical. Então veja, eu vou aqui nesse vídeo fazer uma crítica, e entenda que não é a crítica pela crítica, ok? Eu estou usando a palavra crítica aqui numa acepção que está mais próxima da acepção que a gente usa no contexto acadêmico, né? A crítica no sentido de avaliar criticamente, avaliar no sentido de entender, né? Identificar o problema e naturalmente apresentar soluções também. Então você problematiza, mas você apresenta também uma solução possível, uma hipótese para resolver esse problema. E eu vou talvez responder o vídeo aqui de forma irônica, mas é uma ironia no sentido assim de que, né, pode parecer até engraçado em algum momento, mas é importante a gente dizer que o que eu vou colocar aqui é muito sério, precisa ser levado muito a sério. A primeira foi a sofisticação do currículo de educação cristã utilizado pelas igrejas na escola bíblica dominical, e destaco o currículo de educação cristã da editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Ou seja, as pessoas mudaram a forma de organização social, e isso afeta frontalmente a EBD no que diz respeito ao horário, no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito à qualidade das aulas. A primeira coisa que eu notei é o seguinte, a implementação de currículos de acordo com a faixa etária, o que não se tinha antigamente.
Isso realmente é um grande avanço para a escola dominical. Então você tem todas as faixas etárias que devem ser respeitadas por todas as igrejas. Isso é de extrema importância, porque o currículo ele não repete uma só lição, desde que a criança passe por cada faixa etária, por cada fase, até chegar adolescente, depois jovens, depois adultos. É a criança que passa pelo currículo, e não o contrário. Nos últimos tempos, em nossas escolas bíblicas dominicais, nós temos tido inserções de outras matérias, outras disciplinas, como Casados para Sempre, como matérias teológicas. As pessoas têm incluído na grade de matérias a serem lecionadas no período e na EBD, outras matérias que são de interesse do nosso tempo. Todavia, uma das mudanças que aconteceram e que considero significativa está relacionada à evolução no currículo e nos métodos da EBD. Então, a criação das faixas etárias, que foi uma luta muito grande do pastor Antônio Gilberto na CPAD, eu acho que foi uma mudança muito importante e que hoje dinamiza a escola dominical e faz com que nós tenhamos um aproveitamento bem melhor. Então, alguns vão para o sítio, outros vão para a praia, outros vão fazer outras atividades de lazer, especialmente porque a escola dominical é no domingo pela manhã. Então, essas atividades de lazer, num certo sentido, elas estão competindo com a escola bíblica dominical. Porém, quando nós olhamos ao longo da história da Escola Bíblica Dominical, nós já chegamos agora a 240 anos, desde que Robert Raikes, ali na Inglaterra, criou essa estrutura educacional. Ainda assim, nós ainda percebemos que muita coisa precisa ser melhorada na Escola Bíblica Dominical. Ainda nós temos uma estrutura que é uma estrutura que não acompanha as tendências educacionais, algumas estruturas que não são adequadas à realidade social, são insuficientes para que possam atender às necessidades, principalmente de crianças e adolescentes. Depois vieram os congressos da escola dominical e vieram as conferências. E junto a isso, a CPAD foi renovando o time de escritores e comentaristas. Então nós evoluímos muito. Hoje nós temos realmente um material didático basicamente para todas as faixas etárias. Então hoje o professor ele tem consigo um material já pronto que ele pode estar aplicando. Então nós evoluímos, nós crescemos muito durante essas décadas e eu sei que tem muito a melhorar. Hoje eu venho brigando no bom sentido para que produzamos material também digital, e até para essa geração digital. Eu tenho colocado que uma geração digital, ela precisa de métodos digitais. Quais as principais mudanças ocorridas na EBD nas últimas décadas? Esse é o problema, não ocorreram muitas mudanças significativas, né? Então nós temos aí, se na educação geral, e eu trabalho no contexto do ensino superior, né? Sou habilitado também para as cadeiras de ensino religioso e história, e eu sou licenciado, né, para as cadeiras de ensino religioso e história na rede pública, embora não atue, mas eu tenho a habilitação para isso, e trabalho no ensino superior como docente e coordenador pedagógico. E se lá na educação geral a gente fala, né, a gente repete aquela frase do Cortella, o Cortella fala isso, é uma coisa, né, tanto escreve como fala isso também em uma de suas palestras. Nós temos um problema muito sério na educação, né? Nós temos uma metodologia do século retrasado sendo usada por professores do século passado que estão ensinando alunos do século atual. Um currículo hoje que atende todas as faixas etárias de membros e congregados da igreja e que não só atende às diversas faixas etárias, como também traz um conteúdo robusto, atual, uma linguagem teológica, bíblica, adequados para os mais distintos públicos da igreja.
Então, infelizmente, em muitos lugares, em muitas igrejas que têm condições, inclusive, nós não estamos falando de igrejas sem condição, mas de igrejas que têm todas as condições para ter uma estrutura à altura da escola dominical, e elas não investem. Então, o currículo veio como um avanço muito grande. Tem várias igrejas que trabalham com currículos próprios. Eu não aconselho isso, porque quando eu elaborei alguns currículos de escola dominical, trabalhando numa determinada editora, eu percebi o trabalho que dava. No momento em que você ir trabalhando com cada faixa etária e percebendo, estudando, né, e vendo como cada criança, cada adolescente, cada jovem aprende, a maneira de aprender, as atividades propostas, ter certeza que a criança, aos poucos, ela vai aprendendo de acordo com a sua capacidade, com a necessidade, e perceber que ela vai avançando no estudo da Bíblia, sem faltar nenhuma parte, sem queimar nenhuma etapa, havendo aquela sequência lógica, aquela sistematização do estudo das Escrituras. Isso é de extrema importância. Também tenho percebido uma mudança significativa e válida, que é a inserção dos métodos pedagógicos modernos. O professor tradicional, pedagogia tradicional, ele falava e somente o aluno via. O professor era o dono do saber. Na pedagogia moderna, em muitos dos seus métodos, o professor não é o dono do saber. Ele é um facilitador do conhecimento. Daí ele insere atividades, trabalhos, situações que o aluno possa participar e contribuir do conhecimento daquela aula que é válido. Alguns vão se lembrar que até pouco tempo as aulas eram realizadas unicamente no templo e com todas as classes funcionando ao mesmo tempo. O segundo ponto, que é consequência desse, foi uma preocupação pedagógica, uma formação pedagógica, ainda que básica do básico, para os professores da Escola Bíblica Dominical. O CAPED, também criado pelo pastor Antônio Gilberto, foi um elemento importante. Eu peguei a Escola Dominical antes e depois dessa modificação. Então eu acho isso muito válido. E uma outra mudança que eu também vejo aí positiva foi que nos últimos anos houve um bom investimento da CPAD para produzir um melhoramento das revistas de escola bíblica dominical. E nesse aspecto eu gostaria de destacar que, diante desse contexto, desse desafio da inovação, a Escola Bíblica Dominical, eu tenho escrito sobre esse assunto, e eu digo que a Escola Dominical ela corre 3 riscos nos tempos atuais. O primeiro risco é o risco da mumificação, ou seja, a manutenção de uma estrutura e de metodologias que são atrasadas e que não correspondem às expectativas das pessoas na atualidade. Não há uma conexão principalmente com aqueles que são mais jovens, com os adolescentes e com a juventude, e que não são suficientes para considerar principalmente as necessidades das famílias. Então, essa ideia de mumificação é algo que está atrasado, é algo que faz parte do passado. Se a igreja cristã não valorizar, não investir na escola bíblica dominical, nós teremos uma estrutura que é uma estrutura deficitária, atrasada, e na verdade vai simplesmente ser um objeto de relíquia olhando para algo do passado. Eu vejo o seguinte, né? Nós somos, por natureza, resistentes à mudança. E daí, quando tem uma mudança, logicamente, questionamos ou às vezes resistimos a elas. Eu procuro sempre analisar alguns aspectos. Se a mudança ela vem e você não mexe naquilo que é o principal, que é o estudo
da palavra de Deus, porque qual é o objetivo da escola? É o ensino. Então, se eu, na minha modificação, entendeu? Na mudança, deixa de ser uma escola. Então isso é volta o vídeo aí para você ouvir novamente a frase e entender, ok? Isso é uma problemática realmente na educação geral. Você tem essa dificuldade dos docentes, dos educadores se adaptarem, né, às exigências dos novos tempos, das mudanças que vão acontecendo. Se isso é um problema na educação geral, na escola dominical, mais ainda. E uma segunda mudança que eu percebo e é muito positiva é uma inserção cada vez maior da escola dominical nos ambientes virtuais, na internet. A internet é uma tecnologia que por muito tempo foi demonizada, foi satanizada por nós, cristãos evangélicos. Então, as mudanças que vieram foram mudanças na área organizacional, na área administrativa, no conteúdo teológico, na área pedagógica principalmente, né? Então, cada vez mais se requer professores qualificados para transmitir os conhecimentos necessários na escola dominical. E é claro que só um currículo bem organizado, bem ordenado, propicia isso, a certeza de que quando o jovem chegar à faixa de adultos, ele terá estudado toda a Bíblia, sem faltar uma parte dela e sem faltar sequer um ensinamento pertinente aos assuntos das Escrituras. Ok? Isso é de extrema importância. Então, a implementação de currículos de acordo com a faixa etária. Então, eu percebo que é colocado hoje em dia louça digital, utilização do celular, utilização das redes sociais, utilizações de matérias em PDF, modos de EAD para o aprendizado, aplicativos são usados com mais frequência na escola bíblica dominical e também as próprias editoras das escolas bíblicas vêm colocando temas mais atuais que eu vejo isso como muito significativo. O material didático resumia-se a Bíblia Sagrada e algumas folhas ou cadernos de rascunhos, isso quando tinha. O que eu ainda acho que ainda deixa muito a desejar na questão da escola bíblica dominical é ainda uma formação didática dos professores. Eu acho que e aí vem um ponto que prejudica muito a escola dominical hoje, que é a falta de didática de muitos professores. Ainda em muitos lugares se entende que dar aula da escola dominical é ler a revista. Os conteúdos que antes eram mais devocionais e simples, agora eles levam ainda os cristãos à devoção, mas estão sendo escritos por autores mais qualificados e trazem um aprofundamento teológico melhor do que as lições que a gente tinha no início da escola bíblica dominical. O segundo risco que a igreja cristã corre em relação à escola dominical, se não valorizá-la, é a própria substituição. E sabemos que muitas iniciativas estão sendo idealizadas, estão sendo implementadas, e isso acontece principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, com mudanças, substituições da escola bíblica dominical por outras iniciativas, algumas de educação cristã e outras não necessariamente de educação cristã. A escola bíblica dominical ela vem concorrendo, como por exemplo, grupos menores, cultos matutinos, pequenos cultos, pequenas células e outras atividades que muitas vezes não tratam especialmente da educação cristã. Eu vou pegar um exemplo, assim, talvez mais simples. Olha, vamos fazer agora uma classe única. Tá, vamos ter alguns problemas, entendeu? Porque você vai lotar, encher um espaço e você dá uma aula para 20, para 25 pessoas, é diferente de você dar uma aula para 300, para 400 pessoas, entendeu? Então você se perde muito, principalmente na questão da interação.
Agora, isso eu ainda estou falando no ensino. Agora, se eu substituo a escola por outra coisa, então, realmente, assim, é uma pena, porque é uma mudança que vai trazer prejuízos, certo? Então, e principalmente na estrutura, por exemplo, divisão de salas. É uma escola, então vamos pensar numa escola. O que eu posso realmente mudar em uma escola? Eu posso mudar na estrutura física da escola, eu posso mudar na questão pedagógica, na questão administrativa, mas a estrutura de escola não pode ser diferente do que ela é. Uma escola precisa de professores, precisa de sala de aula, precisa de um currículo e precisa de um material didático. Então isso volta o vídeo aí para você ouvir novamente a frase e entender, ok? Isso é uma problemática realmente na educação geral. Então, você tem essa dificuldade dos docentes, dos educadores se adaptarem, né, às exigências dos novos tempos, das mudanças que vão acontecendo. Se isso é um problema na educação geral, na escola dominical, mais ainda. Perdemos muito tempo apontando onde estava Satanás na internet, quando na verdade deveríamos desde cedo ter aproveitado este ambiente para ali usá-lo como um ambiente de propagação da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus e interação. E nós ainda temos uma formação que é bastante baseada bastante na questão do voluntariado. E esse voluntariado muitas vezes não tem a qualificação necessária, embora tenha muita boa vontade. A segunda coisa que eu notei é a conscientização da importância de se estudar, além dos textos bíblicos, assuntos da atualidade. Algum tempo atrás, lá no início, quando se pensou em estudar currículos, pensou-se apenas nos estudos bíblicos sistemáticos. Não se estudava os assuntos da atualidade. Então eu creio que houve um avanço muito significativo, porque agora os alunos estudam assuntos de acordo com as necessidades prementes e com as suas expectativas, de acordo com o mundo de então. Algumas igrejas com isso têm avançado, as suas escolas dominicais têm se revitalizado e ganhado uma força significativa. Outras igrejas ainda estão presas aos padrões antigos, às tradições antigas, já não abrem mão do seu formato antigo. Hoje a coisa mudou. Muitas igrejas possuem salas individualizadas para cada faixa etária, equipadas com lousas, televisores ou projetores, internet e outros recursos. Eu falei 1h30, estudei, preparei a aula, e ele disse que eu não dei a lição. Aí no final da escola, eu cheguei para ele e falei, irmão, o senhor me deixou muito preocupado, porque o senhor falou que eu dei uma boa aula, mas eu não dei a lição, então eu não dei uma boa aula. Porque a aula tem que ser dada a lição. Por que eu não dei a lição? Eu quero saber por senhor. Não, o senhor não leu. Isso não significa um demérito para com aqueles autores, pastores e professores que fizeram aquelas lições mais antigas, porque eu tenho algumas dessas lições, porque o meu pai tem uma coleção antiga delas. Ou seja, se a igreja não valorizar essa atividade educacional, esse ensino sistematizado, a escola dominical ela corre um grande risco de ser substituída por outras atividades, como tem sido feita em muitas igrejas ao redor do mundo. Certo? Então, se eu mexo no currículo, se eu mexo nessa estrutura, eu vou prejudicar, eu vou sair fora do objetivo da escola dominical. Então, toda a mudança que vier, ela pode ser o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui na sala, e tal, que toda mudança fosse feita desse jeito, vai ter lousa digital, vai ter tal, aí tudo bem. Mas você mudar a estrutura, a base, na escola, inclusive, eu não vejo tanto problema na nomenclatura. Agora, eu tiro a revista de escola dominical e eu insiro apostilas, eu insiro algumas coisas que não têm a ver com o material didático. Temos que considerar que o material didático ali já vem com a lição do professor, colocando toda a didática, como aplicar aquele conteúdo, como trabalhar aquilo em sala de aula. Então, mexer nisso
eu vejo realmente algo muito ruim, que poderá trazer prejuízos para os alunos, prejuízos para a igreja. Então, assim, você tem um modelo completamente arcaico, obsoleto, ultrapassado, que não atrai as pessoas, né? Você não tem uma dinâmica de ensino que realmente... É claro, veja pessoal, calma, né? Nós temos aí iniciativas pelo Brasil afora, de gente que está fazendo diferente, mas eu estou considerando aqui de modo sistemático, né? Como alguém que conversa com gente do Brasil inteiro. E o que a gente percebe é que a escola dominical, ela continua sendo mais do mesmo, né? Então, por exemplo, no ensino superior, você na instituição onde eu trabalho, a instituição se adaptou e está se adaptando ao uso, por exemplo, das metodologias ativas. Você vai conversar com professores de escola dominical, eles nem sabem o que é isso, né? E a gente sabe que as metodologias ativas são uma tendência atualíssima na educação e que trazem grandes contribuições tanto para o processo de ensino como para o processo de aprendizagem. E você vai para a escola dominical no domingo, pela manhã, você chega lá, está aquele... Vou falar no caso da minha denominação, Assembleia de Deus, né? Você chega lá, tá aquele monte de sala espalhada, um zum, você não consegue entender, a aula do professor se resume a ficar repetindo um conteúdo que o aluno, em tese, já teria lido em casa, né? E a gente convive com essa mesmice nas escolas dominicais aí espalhadas pelo Brasil. Especialmente as redes sociais têm favorecido muito nesses tempos de pandemia, quando muitas igrejas no Brasil se encontram impedidas de se congregarem. Nós estamos aí aproveitando bastante as redes sociais, os canais do YouTube, para propagarmos a palavra de Deus, os estudos semanais das lições dominicais e para interagirmos, professores, alunos, professores, coordenação, liderança da igreja. Isso é muito bom. Até fazendo um link com a pergunta anterior, que a igreja invista no Ministério do Ensino internamente. Ela possua uma qualificação, um curso de capacitação interno para poder qualificar anualmente os seus professores, os seus docentes, de forma que eles possam estar habilitados a atender essas novas demandas dos novos tempos que nós temos hoje. E elas estão aí, elas estão evidentes, sejam essas demandas reclamações tecnológicas, sejam essas demandas reclamações de conteúdo, né, de informação, que precisa ter qualidade e muitas vezes a gente não encontra. São temas que estão de alguma forma atrelados às Escrituras Sagradas, sem dúvida alguma. Tudo que se ensina do Antigo Testamento deve ser aplicado, deve ser contextualizado, aproximado o máximo possível da realidade dos alunos para que eles possam aprender de verdade. Não é? O ensino da Bíblia Sagrada deve ser significativo. A aprendizagem deve ser significativa. Então, isso é extremamente importante. Não estudar somente os livros da Bíblia, por exemplo, mas estudar também temas atuais para atender às necessidades e expectativas dos alunos hoje, aqui e agora. Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, ele chega a dizer que há coisas que não se abre mão, há coisas que se abre mão. Abrir mão da palavra de Deus na escola bíblica dominical, sendo escola bíblica, não podemos jamais abrir mão, perfeitamente. Parabéns aos pastores. Muitas dessas igrejas possuem uma literatura especial, por exemplo, revistas trimestrais, bem como alguma forma de apresentação sistemática de estudos bíblicos. Eu lembro, eu fui juiz numa cidade aqui do interior, e um dia uma congregação lá me convidou para eu dar aula. E eu fui, dei a aula na congregação, e quando terminou a aula, o superintendente da escola elogiou até minha aula, ele falou: olha, foi muito bom, o irmão Caramuru esteve aqui hoje conosco e tal, pena que ele não deu a lição. Eu tenho um enorme apreço pela profundidade, preocupação, dedicação com que aqueles líderes e escritores fizeram as lições bíblicas de escola dominical. E o terceiro risco que a igreja corre em relação a essa temática é o próprio abandono, ou seja,
se nós não dermos o devido cuidado e atenção, as escolas dominicais realmente serão deixadas de lado e não receberão a atenção por parte dos cristãos. Aí nós teremos uma igreja, muitas vezes uma igreja grande, com 1000 membros, mas que recebe ali 100 alunos na escola bíblica dominical. O que é isso? Nós temos um percentual muito baixo de cristãos que são frequentes à escola bíblica dominical. Portanto, se nós não considerarmos toda a realidade atual, todas as necessidades que as pessoas têm e sobre a forma como elas aprendem, e se a escola dominical não levar em consideração esses fatores, obviamente que ela será ou mumificada, ou ela será substituída, ou ela será abandonada. Então, quer mudar? Pense em mudanças, mas mudanças para melhor, não mudanças que venham realmente prejudicar a estrutura de funcionamento da escola. Nós pode observar que geralmente dura cada currículo que é utilizado 5, 6 anos mais ou menos, a casa já muda, certo? Por quê? Vai passando o tempo, vai trazendo novas ideias, novos comentaristas, enfim. Então, passa-se por uma mudança. Aí tem aquela questão, não, mas repete a lição. Sim, mas se você pegar na lógica, o aluno, ele vai mudando de sala, certo? Ele vai mudando. Então, se ele entrou aqui, ele participou dessa lição, ela vai repetir, mas ele já vai estar, na lógica, ele já vai estar noutra faixa etária, em outra turma, certo? Então, essa é a lógica da criação. Quando você tem hoje uma série de recursos, as metodologias ativas estão aí, é possível mudar, é possível renovar, recursos tecnológicos, a implantação, o investimento das igrejas locais para se criar uma estrutura realmente que seja didática, que facilite a administração das aulas e a mudança na visão, né, de uma educação que seja bancária, conteudista, para uma educação que seja dinâmica, para uma educação que inclua o discente, onde o discente seja um agente participativo importante do processo e não apenas um agente passivo, aquela leitura, né, aquela coisa de chegar e ficar falando e o professor é dono da verdade, o aluno apenas ouve e ele é como uma tábua rasa. Isso a gente sabe que, pelo menos na educação geral, já muito foi superado. Bom que a igreja tem se despertado, especialmente as lideranças de escola dominical, para uma utilização adequada da internet, de modo a garantirmos o cumprimento do ID de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Então, os fatores são vários. Eles realmente mudaram, transformaram, e a gente precisa observar isso com bastante cuidado. E a terceira coisa que eu coloquei aqui como uma mudança, né, importante foi a abertura de maior espaço para a educação cristã infanto-juvenil. Alguns anos atrás não se valorizava tanto a educação das crianças, dos adolescentes, pré-adolescentes, dos jovens, como agora. Então, muita publicação de recursos visuais, audiovisuais, de materiais pedagógicos de toda a natureza, e isso, para mim, foi um avanço muito grande, uma mudança muito significativa que ocorreu nas últimas décadas na escola dominical. Mas ao longo da caminhada é necessário abrir mão de certos métodos, de certos formatos de escola dominical, quantidade de alunos por sala, material a ser usado, que algumas igrejas vêm fazendo, que eu vejo isso como muito louvável e que tem sido como mudanças em muitas igrejas. Eu posso citar também como exemplo a minha igreja, a Assembleia de Deus, que através da sua editora, que é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, disponibiliza revistas para todas as faixas etárias, bem como material de apoio. No entanto, não podemos negar que ainda existem muitas igrejas trabalhando nas condições citadas anteriormente por falta de espaço e recursos. Porque o senhor fez uma aula aí, mas não leu a revista, porque da aula é de ler a revista. Então a ideia do superintendente é que
tinha que dar aula. Então, eu acho isso um problema que existe ainda, e isso precisa ser modificado, porque as pessoas acham que é simplesmente repetir a lição. Por isso até que no portal Escola Dominical nós temos essa proposta. A proposta do meu artigo é fazer diferente da lição, logicamente com o mesmo tema, e dar uma pré-aula diferente da lição, que é para abrir um pouco o leque. Mas precisamos reconhecer que houve uma relativa melhora na qualidade dos escritos e das lições editadas pela CPAD. Vale destacar aí que nós temos muitas inovações tecnológicas e a escola precisa se dar conta disso. Nós estamos aí em pleno século XXI, os smartphones são instrumentos muito utilizados. Nós temos aí a inteligência artificial, nós temos aí várias iniciativas que já começaram a ser utilizadas em outras estruturas educacionais, e a igreja precisa se atentar para isso. Não que a tecnologia em si é o fator responsável pela melhoria da escola dominical, não é isso que estou me referindo. Estou me referindo à forma como as pessoas aprendem na atualidade. Nosso foco com a escola bíblica dominical é exatamente dar o ensino da palavra de Deus. E para isso precisamos pensar na forma que as pessoas estão aprendendo na atualidade e adequar o nosso ensino a essa realidade. Então há todo um planejamento. Então o professor, quando a gente recebe, por exemplo, os temas para fazer os comentários, então já vem dentro tudo de uma programação. Então a CPAD estuda isso para aplicar. Nós temos pedagogos, pessoas especializadas, inclusive a questão, por exemplo, por que é dividido por idade, da forma que é dividido? Porque tem a ver com estudos, inclusive da psicologia, entendeu? A questão de como o aprendizado e a metodologia que deve ser usada para cada faixa etária. Então, esse conteúdo, esse material, ele é importantíssimo, modo. Então, mudar isso realmente é fatal, né? Dentro do objetivo, que seria o objetivo da escola. Pelo menos conceitualmente. Então, veja, a escola dominical, esse é o grande problema. Ela não sofreu muitas mudanças. Ela continua insistindo num modelo que não funciona mais, que é obsoleto, que é arcaico, né? A gente lida com outros problemas gravíssimos, que é o fato de nós convivermos com professores que, muitas vezes, embora tenham muito boa vontade, são sinceros, estão ali, mas não têm preparo, não se preparam e não buscam se preparar melhor, né? Então, a atividade deles, muitas vezes, se resume realmente a algo que é mecânico, é automático, eles não estão atualizados com as novidades, com as novas tendências pedagógicas. Então, é realmente um desafio muito grande, e esse, penso eu, é um dos principais fatores que tem levado aí a escola dominical a minguar em tantas igrejas, né? Porque você sai da sua casa, vai para a escola dominical no domingo pela manhã e chega lá e se depara com esse formato, isso realmente é desmotivador. As pessoas hoje, principalmente as gerações mais jovens, já não se encaixam mais nesse formato, nesse padrão. Então daí a necessidade de você atualizar o modus operandi da EBD, né? O modo dela operar, o modo dela funcionar, né? Isso não significa necessariamente alterar o cerne da mensagem, o cerne do conteúdo do que será ensinado, mas a forma de comunicar é diferente, né? Então essas duas grandes mudanças, eu as louvo, eu as enalteço, porque sei que elas são muito importantes para a igreja. A atualização de um currículo que atende democraticamente todas as faixas etárias da igreja, e uma inserção cada vez maior na internet, no mundo virtual. Chegamos ao final de mais uma Roda de Mestre. Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo para darmos continuidade a esta série de entrevistas com os nossos mestres. No próximo vídeo falaremos sobre a seguinte temática. Algumas igrejas vêm realizando mudanças estruturais e de nomenclatura na EBD, inclusive substituindo o estudo das Escrituras por livros e apostilas. Qual o seu posicionamento sobre isso? Que Deus te abençoe e te guarde. Te vejo na próxima Roda de Mestre. Te vejo no próximo vídeo.
você gostou desse vídeo, clique em gostei, em inscrever-se, ative o sininho e todas as notificações. Juntos somos mais fortes!